Já fez suas preces hoje, Guilherme? Pra que Deus? Pro Deus Nolan? Como o Nolan queria que a gente assistisse ao filme, você saiu da sua casa, você fez suas preces, que seja bom, que seja bom, que seja bom. Aí você foi ao cinema, assistiu em IMAX, voltou para casa, comprou outro ingresso, porque é assim, entendeu? A Odisseia do Christopher Nolan estreou e não tem o que fazer a não ser orar pela salvação do cinema, né? Inclusive, essa foi uma parada que você me disse, que você dificilmente. A gente vai muito ao cinema, né? Qual foi a última vez que você viu a sala cheia, assim, Guilherme? Abarrotada, não teve. Faz 10 anos em Vingadores, velho. 10 anos em Vingadores. E. Não, quando você assistiu Oppenheimer, a sala tava cheia? Ah, tava bem cheio. Eu acho que essa eu senti mais, mas tava também bem cheia. Barbie também tava muito cheia. Barbie eu acho que tava Não. mais cheio do que Oppenheimer na época. Ah, não, teve mais gente que viu Barbie, de fato. Mas eu acho que é isso, né? É mais um filme-evento, é o séquito de seguidores do Nolan está em peso, está eufórico, está rezando pela salvação do cinema, fazendo suas preces e honrando o Deus Christopher Nolan, certo, Guilherme? É Vamos isso. lá, que a gente tem bastante coisa para falar sobre a Odisseia. Após a Guerra de Troia, Odisseu enfrenta uma perigosa jornada de volta para casa, em Ítaca, encontrando criaturas como Ciclope Polifemo, as sereias e Calipso pelo caminho, e outras cositas más, né? Essa é a sinopse de A Odisseia, diretamente do ingresso.com. E é um filme que, nossa, nem precisava falar de sinopse, né? Todo mundo sabe que filme é esse, todo mundo sabe do que se trata. É, se você está assistindo a gente e você não faz ideia do que é a Odisseia, do que tá acontecendo, o que esses malucos estão falando. Bom, primeiramente, segue a gente, eu acho que é importante, porque se você não sabe nem o que é a Odisseia, você tá precisando seguir alguns canais de cinema, e eu tô falando para você aqui, ó, segue a gente tá aí dando sempre dica do que vai lançar, do que vai lançar daqui 2 anos, porque a gente assiste coisa na mostra, e nunca É, chega, entendeu? A gente fala sobre coisas velhas, sobre coisas novas, então segue a gente aí. Deixa uma curtida, fala pra gente o que você quer assistir, que tipo de filme a gente dá uma dica. Mas, se você sabia que filme é esse e você não sabia do que se tratava, bom, a gente tá falando de uma das obras, né? Se for considerar, uma das duas obras que são fundadoras da cultura ocidental, basicamente, né? Nós estamos falando sobre as obras de Homero, lá em 8 a.C. Logo que a galera começou a escrever, eles já deram um jeito de registrar. Porque antes mesmo de escrever, essa história já existia. Olha a loucura como é, né? Você já parou pra pensar nisso? Que essa história é mais velha que a escrita. É louco isso, né? Se você for parar pra pensar, é muito bonito. E o Nolan é fã de mitologia grega, ele já falou sobre isso, ele já. Inclusive, é uma lógica fácil de se pensar, né? Qualquer pessoa que gosta de heróis e ciclo de heróis e tudo mais, vai ler mitologia grega, né? Porque mitologia grega são os heróis originais, né? os Inclusive. heróis em sua essência, né? Em sua essência. Este filme, nesse momento que a gente está gravando, hoje ainda é dia 21, então acabou de estrear, o filme estreou na última quinta-feira, ele já estreou no mundo todo, ao mesmo tempo, ele já fez 282 milhões de dólares em bilheteria, sendo 140 no mundo e 142 nos Estados Unidos. É uma loucura generalizada. Tá se As pagando pessoas já estão. quase. Definitivamente. As pessoas estão em polvorosa. Os estúdios estão, meu Deus, o que que esse cara vai fazer depois? O Christopher Nolan, eu acho que é. Mano, essa é uma coisa que a gente viu acontecer, né? Porque eu lembro quando ele lançou. Talvez o primeiro filme que ficou muito pop dele, porque ele tinha filmes antes, né? Sim. O Nolan. Ele fez Insônia, Memento e tudo mais. Eram filmes que, tipo, a galera gostava, mas era mais no ciclo de quem assistia filme, né? Sim. A partir de Ó, Batman. ó. Não, não, é sério, Tá. porque tem gente que não Quem assistia. assiste Ah, muito filme, sim, sim. entendeu? Ele É, era esse eu cara. acho. Eu sinto que ele era um cara mais independente e tal. A partir do momento em que ele faz Batman Begins, a vida dele dá uma guinada. Mas ainda assim, ele era um cara que fez assim: Batman Begins, aí fez The Prestige, truque de mestre, né? Aí fez Dark Knight, e aí eu acho que o ponto assim é essa sequência, tipo, Dark Knight, Inception, Dark Knight Rises, porque aí vira uma coisa. Ele é um diretor pop. Ah, o As Inception tá pessoas no meio sabem. da trilogia do Batman?
entre os dois últimos Batman. E, tipo, o segundo Batman, né? O Cavaleiro das Trevas é um O fenômeno, Eternos, né? né? É, O Cavaleiro das Trevas e o tá. Cavaleiro das Trevas ressurge. Isso, É, ressurge isso. e aí, depois do Ressurge, que não foi tão bem assim, eu lembro de receber muita crítica de quem gostava de Batman, de quem não gostava, ele lançou Interstellar. E aí virou uma maluquice, porque Interstellar é um filme. É um desses filmes que quem. Que agrada, É o agrada. Starter Pack. Starter Pack de cinéfilo, a galera tende a assistir Interstellar hoje em dia. Ele Eu já ia, entrou nesse hall de eu ia clássicos. fazer a piada infame aqui, que é agrada gregos e Agrada troianos. gregos e troianos, né? Aí ele lançou Interstellar e depois ele lançou Dunkirk, que a galera, tipo, só viu, mas não é todo mundo que assistiu, entendeu? Eu Não. acho que teve mais fã de Harry Styles do que fã de Christopher Nolan assistindo Dunkirk na época. E Tenet foi um fracasso, né? Eu lembro de 2020, Sim. Tenet lançou, o Nolan fez pressão para esse filme lançar no cinema mesmo, durante a pandemia, e não... teve toda uma guerra. E eu lembro que em 2020 tinha essa aura ao redor do nome do Christopher Nolan, que é assim, ele é um diretor muito reconhecido, especialmente por causa de Interstellar, mas ele é meio babaca, tá lançando Tenet. Eu lembro que essa parada foi bem divisiva, assim, mas eu sinto que... E, por exemplo, quando ele lança Oppenheimer, eu sinto que ele tinha um séquito de seguidores entre a galera que assiste filme mais ou menos, entendeu? Tipo, não é uma pessoa que assiste muitos filmes, mas é uma pessoa que já assistiu alguns filmes e ela gosta muito do Christopher Nolan. A gente viu ele virar esse cara que era, tipo, um diretor, pra ser um diretor muito famoso, pra ser, e eu não tô nem exagerando, tá? Eu não tô dizendo sobre qualidade ou não qualidade, mesmo porque isso é gosto pessoal. Mas eu acho muito claro dizer que o Christopher Nolan é o principal diretor americano do cinema nesse momento, né? Sim. A gente pode falar sobre outras pessoas como, sei lá, o James Cameron, que é um cara que lança Avatar atrás de Avatar, e as pessoas vão assistir, mas eu acho que ainda assim o James Cameron, como ele tá fazendo só Avatar, Ele perde tá. um pouco da, da parada, assim. Eu sinto que a galera não vai assistir porque é o James Cameron, a galera vai assistir porque é Avatar, e gosta muito de Sim. Avatar. Você Eu acho que perde, quem vai... perde o nome dele no meio do caminho, né? Um pouco. Isso, quem vai assistir, tipo, porque é o James Cameron, é quem já era fã dele das antigas e tudo É. mais. Eu acho que O Spielberg... o primeiro Avatar teve mais esse peso, né? Porque ele Isso, era o teve. cara do Titanic, Titanic. De Volta pro Futuro e tudo mais, né? De Volta pro Futuro, rapaz. De Volta pro Futuro De não, Volta pro Futuro. é Exterminador do Futuro. Que Isso, também perfeito. volta pro Não, futuro e vou pro deixar, passado. vou deixar, vou deixar. Tá valendo, tá liberado. Eu sinto que o Nolan é aquele cara que, assim, o que esse cara lançar no cinema, as pessoas vão assistir porque ela é fã do Nolan. Eu acho que a gente tem poucas pessoas que têm esse nível de capilaridade, especialmente, novamente, com quem não vai constantemente ao cinema, entendeu? Você também, a gente não é necessariamente grandes fãs do Christopher Nolan, eu não sou. Eu acho que os filmes dele são sempre, vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer aqui, né, sobre Odisseia. Mas eu acho que a gente tem que dar, tipo, o braço a torcer e aplaudir o cara que, pô, é legal que tenham diretores que levem multidões ao cinema como ele consegue fazer. Interstellar, Oppenheimer, Odisseia, se for parar pra pensar, pô, é legal que ele vá bater nesses recordes e eu gostaria que as pessoas assistissem mais filme. Mas se elas forem assistir o Christopher Nolan, é mérito dele também, né? É o mérito dele, da equipe de PR, que todo mundo que transformou ele nessa coisa gigantesca. Você tem algum favorito dele antes da gente começar a falar de Odisseia? Nada me brilha muito os olhos, assim. Eu gosto de. Eu acho que assim, ele vai. Ele sempre tem alguma coisa que vai chamar a atenção, né? Esse é o primeiro filme 100% em IMAX. O Oppenheimer foi o filme que teve lá a simulação da bomba nuclear, sabe? Tipo, eu acho que ele sempre traz alguma coisinha para fazer um barulho a mais ainda do que ele já faz, sabe? Então, eu gosto bastante de Interstellar, apesar de toda a comunidade que gosta junto e eu me senti meio mal. Então, Tem é, essa parada. Eu gosto eu de tenho Oppenheimer. um pouco, mas eu mudei um pouco o meu ódio, assim. Eu acho que a gente tava falando um pouco sobre isso, né? A gente foi ver Odisseia junto. Dessa galera que vai assistir, de você ter o cinema cheio
uma única vez por ano e ser só o Christopher Nolan fazendo isso, ou o Tom Cruise. Mentira, esse ano vai ter 2 vezes, porque tem Vingadores. Tem Doomsday, a Marvel tentando fazer de novo, né? Então, de ter esse negócio, mas eu sinto que isso pode ser bom, sabe? Porque eu acho que ele não é, ele não faz o que a Marvel faz de fazer qualquer coisa pra levar a galera pro cinema. Ele faz um negócio muito mais, eu acho que ele tem o selo Scorsese, sabe? Tipo, ele Calma aí. garante, o Scorsese fala, não, o que o Nolan faz é filme, é cinema. Ah, não, e tem. A gente fala do Scorsese assim, o Scorsese também, se for para pensar, o Scorsese tá fazendo coisa com o AI aí agora, né? Então, tá fazendo storyboard com o AI já? Pra onde É, vai o velhinho, né? Não sei. é, Às vezes vale mais a pena dar moral pro Nolan, que é completamente totó da cabeça e vai fazer um monte de set e filmar lá na Grécia, do que. é. Enfim, né? E Que a gente tá falando eu aqui, né? acho que ele pode servir porta de entrada, assim, sabe? Tipo, a pessoa Ah, pode estar sim. vendo o quinto filme do Nolan e falar, pô, é legal, o que que eu posso ver mais parecido com isso, sabe? E em algum momento essa pessoa virar uma chavinha e ela não ir no cinema 2 vezes por ano só, ela pode começar a ir 5, e aí ano que vem ela vai 7, sabe? Tipo, eu acho que em algum momento isso pode acontecer, essa droguinha, assim, ele vem, ó, Talvez que é uma ele tenha balinha. pego. É só aquele teste, né? Será que ele pegou esse público que talvez o Tarantino tenha tido algum um tempo atrás, assim, É, talvez. umas décadas atrás, né? Porque o Tarantino também tem esse carimbo, né? Filme do Tarantino, eu sinto que as pessoas, É, os filme bros, assim, eles vão assistir, igual esse filme aqui. Mas chega de falar de Christopher Nolan. Inclusive, a gente tem episódios mais antigos falando sobre a carreira dele, onde a gente fala sobre todos os filmes e tudo mais. sim, Acho que na foi época de Oppenheimer a na gente época fez de isso. Oppenheimer. Né? Hoje a gente tá aqui para falar sobre a Odisseia. Eu vou começar. Eu sou uma pessoa que, se você viu, acompanhou a nossa produção de conteúdo aí, a gente já falou quais eram as nossas expectativas, mas eu vou dar uma reprisada que é o seguinte. Eu gosto muito de mitologia, apesar de eu ter lido pouco dos originais, né? É, mas eu tinha livros para criança de mitologia. Meu tio, professor de história, quando ele descobriu que eu gostava de mitologia grega, egípcia, ele me dava um monte de livro, me dava um monte de coisa. Então, eu lia essas histórias adaptadas para criança, depois eu via versões. Eu lembro quando lançou Troia, eu fiquei ensandecido para assistir e adorava o filme, inclusive. Achava maravilhoso, gostava muito. Eu nem lembro de quando é esse filme, mas eu era jovem, assim, tipo, crianças, pá, Por quando aí é lançou. anos 2000, né? Eu acho. Então, gosto bastante de mitologia. Hoje, eu consumo mitologia através do Noites Gregas. Muito obrigado pelos serviços prestados. É maravilhoso acompanhar tudo isso com Noites Gregas, mas admito que eu não li ainda. Tipo, eu não li a Odisseia, não li a Ilíada nem direto dos cantos, nem nas traduções mais modernas, né? Ah, mas eu tenho uma certa noção, assim, do que é, tipo, do que são os deuses, do que é Odisseu, do que foi a Guerra de Troia, entendeu? Tipo, eu sei qual é que é a parada, e é uma coisa que eu já havia dito que não gostava muito da escolha do Christopher Nolan para fazer esse filme. É, Ele é um cara que ele não consegue sonhar com nada. O Nolan, os sonhos dele devem ser aquele sonho que você tem de que você está trabalhando, sabe? Aquele sonho que você tem que você está fazendo o seu próprio trabalho. Aí você acorda e fala, nossa, parece ser tão de verdade. Os sonhos do Nolan devem ser assim. Ele é um cara muito calcado na realidade. Ele é um cara que não consegue fazer uma parada muito viajada. E até quando é viajada, então, tipo, em Inception. Inception, por exemplo, ou Que é Interestelar, literalmente o sonho, né? que é literalmente um sonho. Mesmo quando é uma coisa dessa, ainda é cheio de regras e física e lógica. E eu não acho que mitologia grega joga com essas regras, entendeu? Eu acho que mitologia não tem que jogar com essas regras. Eu tava falando isso com a Bia recentemente e eu vou fazer uma comparação aqui com outro filme depois que eu der o meu parecer. Mas eu não achava uma boa escolha, não uma boa escolha porque ninguém escolheu ele para fazer esse filme. Ele escolheu fazer esse Ele filme, escolheu né? fazer. Falou, eu Ele quero. escolheu o que ele quer fazer. Quando eu vi os trailers, eu já fiquei, ai, tá, vai ser exatamente o que eu tô pensando. E quando eu fui assistir o filme, ele era exatamente o que eu tava pensando. Eu fui de peito aberto pra pensar assim, não vou ficar comparando com como de fato, ou o que eu conheço dessa história. Mesmo porque isso é uma coisa perigosa que a gente tem que entender, que mitologia não é escrito por uma pessoa só, entendeu? Então, tipo, não é
não foi só o Homero que escreveu sobre as coisas que aconteceram em Troia. Não foi só o Homero que escreveu a Odisseia. Tiveram várias pessoas em vários momentos e vários cantos. E antes dessa história ser escrita, também tinham várias pessoas que contavam essa história, passada de boca a boca, feito no teatro e tudo mais. Então, assim, a mitologia, qualquer mitologia, ela é construída socialmente. Você, Guilherme, pode pegar hoje e escrever a sua própria versão de Odisseia e ela vai ser válida. Ela pode ser ruim, entendeu? Mas ela vai ser válida porque não tem uma história real, entendeu? Não é ficção. Então você pode construir. Você pode construir do jeito que você quiser essa narrativa, porque no fim elas são narrativas. Eu estava curioso para ver qual seria a narrativa que o Christopher Nolan teria para adicionar ao cancioneiro, entendeu? Ao mito de Odisseu e sua volta para casa. Eu, particularmente, nas 13 longas horas de filme, metade dele eu tava. Não sei se gosto. Eu acho que é aquilo. É, mal tem uma presença dos deuses, e eu sei que. E é uma escolha muito clara, porque assim, desde Troia, e é um problema com o filme Troia. Troia não aparecem deuses nenhum, entendeu? Tipo, você não tem os deuses tramando a guerra de Troia do jeito que ela foi tramada e feita. Ninguém faz nada senão por vontade de algum deus, entendeu? Todos os pontos decisivos da guerra de Troia são a partir da vontade ou da má vontade de algum deus. E quando você tem a Odisseia, também tem isso. Entendeu? Você tem Atena tentando ajudar, você tem Poseidon tentando atrapalhar, você tem Afrodite fazendo as coisas dela, você tem Zeus, todo mundo, todos eles estão ali de cima vendo, porque os deuses se divertem com as pequenezas da humanidade, entendeu? Eles não têm televisão, eles não têm o que fazer lá em cima. Então, chega uma hora em que eles se debruçam e ficam vendo. E eles têm seus favoritos, os deuses são pessoas, basicamente. Eles representam a moral da sociedade. Então, eles olham. E você não ter isso é como se você cortasse na metade todas as narrativas gregas. E isso me incomoda muito quando o Nolan decide que não vai ter isso. E o Nolan decide que não vai ter isso por um motivo muito específico. O Nolan é uma pessoa que vive a realidade, certo? Então ele vai olhar para isso com os olhos de um humano. Os humanos não veem os deuses tramando. Os humanos veem o que está na frente deles. Mas mais do que isso, a Odisseia, as coisas pelas quais o Odisseu passa, elas são mágicas. A partir do momento em que ele atravessa o Cabo Calais lá, é mágico. Tudo que está para acontecer ali não tem fincado na realidade. E me incomoda que ele tenta trazer o máximo para isso. Apesar de ele enfrentar seres místicos, apesar de ele ultrapassar essas coisas que não são humanas, eu acho que o Nolan ele tem um trabalho de filmar essas coisas de uma maneira muito Real. vamos, entendeu? Vamos embora, toca. Eu não gosto da mitologia ser tão humanizada assim. A comparação que eu vou fazer é com um filme recente que não é de mitologia grega, mas é de mitologia bretã, que é o Cavaleiro Verde. Eu acho que é um exemplo muito legal de um filme moderno que ele é mitológico. Ele é uma coisa que você olha e fala assim, nossa, mas que coisa esquisita, que são essas figuras, que são essas pessoas? Tanto faz. Se ele tá falando com um morto, e o morto fala para ele pegar o negócio que tá no rio, e aí ele nada, mas não nada. Essas coisas funcionam, e essas coisas são legais de assistir. Eu acho que o que o Nolan faz não é necessariamente legal de assistir. Ele transforma numa coisa que é um épico de ação, e o épico de ação, eu prefiro ver John Wick, entendeu? Eu prefiro ver, sei lá, tem um monte de filme de ação que é mais 300, legal, né? Aqui na temática podia ser 300, né? porque o Nolan, desculpa pra quem é muito fã, ele não é bom filmando ação. Ele não tem coisas maneiras, né? Esse filme não tem coreografias maneiras de luta nem nada. Então eu tava achando um filme extremamente mediano. Eu tenho um problema que é assim, ele vai, filma em IMAX, 70mm, a tela fica achatada. Ele não usa isso de um jeito que é impactante. Eu sinto que a gente tem filmes, eu vou pegar um exemplo recente, Duna, por exemplo. Duna é filmado em IMAX. Maluco, quando você tá vendo Duna, tem um impacto da grandeza da imagem. Eu sinto que a Arrakis é muito bem filmada pelo Denis Villeneuve. Eu sinto que
as batalhas, tudo que é colossal, tudo que é gigante em Duna, funciona. Eu não sinto que a grandiosidade do IMAX funciona em A Odisseia. Funcionava pra mim em Oppenheimer. Funcionava pra mim em Oppenheimer. Não funciona tão bem assim no IMAX. Pra mim. É óbvio, né? A opinião é minha, é pra mim, né? Mas eu acho que tem uma coisa que me ganha, que é o final desse filme. Não a cena final, mas a gente vai caminhando sem saber pra onde, sem destino certo, e eu não vou entendendo qual é a motivação do Odisseu, já que os deuses não estão tramando nada, é pela vontade própria dele, certo? É pelo menos pra quem tá assistindo, porque lá em cima eles estão tramando tudo que eles podem. Mas eu sinto que o Nolan não estava tentando fazer um filme que é uma mitologia grega. O Nolan estava fazendo um filme que fala sobre o mundo real de hoje, usando personagens da mitologia grega. Então, eu sinto que esse Odisseu representa muito bem, por exemplo, a força imperialista que é os Estados Unidos, e como essa força invade um país estrangeiro, deturpa tudo e volta para casa, amargurado, arrependido e sem entender o sentido daquilo que está sendo feito. Por exemplo, eu sinto que esse filme ele vai ser uma boa alegoria para o quanto a guerra corrompe a sociedade e a civilidade num nível que é um ponto de não retorno. Então, quando eles destroem Troia, eles entendem isso. O Odisseu entende isso. Que ele destruir Troia significa que não dá para voltar ao mundo que existia antes. Ele está mudado, e mais do que ele, o mundo está mudado a partir dessa guerra. Essa guerra que durou tanto tempo. É, E esses são os motivos pelos quais ele tem dificuldade para voltar. Esse Odisseu do Nolan. Eu acho legal quando ele começa a conversar com outra personagem e a gente tem um pouco mais do que tá na cabeça dele. Quando o Odisseu fala os seus próprios pensamentos, o que tá no seu coração e as dificuldades que ele tem, não na guerra, mas no pós-guerra, eu acho muito legal. Esse comentário, para mim, é sobre hoje. E eu acho que é assim que a mitologia tem que ser trabalhada. A mitologia, ela era construída para comentar sobre a própria sociedade grega, entendeu? Ela não era uma coisa de fora. As pessoas que estavam ali se identificavam. É por isso que os deuses são tão parecidos com as pessoas. Porque elas representam, eles são símbolos e signos daquilo que a sociedade é. E eu acho legal que esse Odisseu é muito reconhecível. Os pensamentos que ele tem, ele representa muito bem esse comando cego dos Estados Unidos, por exemplo, de um general, de um militar que vive isso e depois ele volta para casa arruinado da cabeça, que ele não consegue enxergar sentido na vida mais. Esse Odisseu é muito bom nesse papel. Eu acho ele muito curioso. Eu gosto muito do diálogo que ele tem com um personagem mais pro fim do filme. Para mim, ganha um pouco ali. E aí, cenas de ação, o desfecho final eu não gosto tanto, mas eu acho que o filme tem um brilho. Quando chega, sei lá, no último terço do filme, é o que eu mais gosto do filme. A metade, que era pra ser a parte mais legal, a parte mais mitológica, eu não acho que o Nolan filma tão bem assim. Então é um filme, pra mim, de altos e baixos. Eu preferia ter visto Oppenheimer de novo, entendeu? Do que ver a Odisseia. Mas de qualquer forma, você pode dizer que eu já me estendi bastante. É. Pô, eu concordo com você em muita coisa. Eu acho que o filme ele não se paga muito desse negócio, né? O primeiro filme 100% em IMAX e tudo mais. Eu acho que até hoje se usava o IMAX para algumas coisas e outras não, né? Você falou de Duna. Duna tem algumas coisas em IMAX, né? O filme não é 100% em IMAX. Uhum. Eu sinto que o filme é que ele ser 100% em IMAX, as cenas de diálogo, cenas mais close-ups, assim, dá uma sensação esquisita, aquilo não cresce tanto, sabe? Tipo, não se paga o uso da tecnologia só pelo preciosismo do Nolan, sabe? Tipo, não faz sentido você manter, não sei, o que se fazia, se filmava mais aberto para depois cropar para exibir no IMAX, mas você tem a cena, ela fica mais achatada mesmo e isso soa esquisito na tela, dá Hum. pra perceber isso, mas em algumas outras cenas mesmo se paga muito, né, aquelas cenas que a gente tem todo o mundo e
pequenas coisas, assim, ou você tem muita coisa acontecendo. O IMAX ele se paga muito, mas em cenas de diálogo, cenas mais próximas, assim, eu acho que dá uma sensação esquisita. Eu não, não me sinto 100% confortável. Eu acho É. que é melhor a utilização como Duna faz, como o Avatar faz, sabe? Tipo, usa quando tem que usar e mantém o que era, sabe? Tipo, Mas eu você acho acha que que é uma foi. sensação de estranheza e por isso que é diferente, ou você acha que só não é bom mesmo? Eu acho que só não é bom, eu acho que não compensa, tipo, e aí você vai vendo, já tem, né, documentários, assim, de behinds, você vai vendo o quão esquisito deve ter sido gravar isso, sabe, tipo, tem entrevistas Uhum. de Tom Holland, de Anne Hathaway, sabe, tipo, falando o quão esquisito é que gravar olhando pro espelho, sabe, coisas assim, porque a câmera era muito grande, ficava no meio dos dois, assim, porque a câmera pega a porra toda, né? Então eles. Ela fica no meio e ela tá pegando tudo, mesmo um não olhando pra cara do outro, ela tá pegando os dois ali. Então a câmera tinha tipo um retrovisorzinho assim pra eles olharem um pra cara do outro. Mas você não acha que é muito curioso isso de, tipo, ser uma tecnologia nova, ser uma tecnologia que, em teoria, é boa, porque é bonito o filme e o filme grande, e você empurra o fazer cinema para um outro nível? Eu acho que. Você não acha que é mais legal a gente ter o Nolan que força os atores a atuar olhando para um espelho e você ter uma experiência diferente no cinema do que simplesmente os filmes da Disney que metem aquele The Volume lá, aquela tela em LED oval que em vez de ser um green screen é uma tela e tá passando as Ah, coisas igual o sim. Mandalorian, entendeu? Não, Tipo, não é mais interessante esse exercício tecnológico mesmo porque Sim, o cinema tá linkado à tecnologia, né? Que lhe é sim. aplicada. Então você não acha que é mais legal, pelo menos? Eu acho que se for escolher entre as duas tecnologias citadas, sim, é mais legal ele ir filmar em 90 países e fazer toda essa loucura dele. E você ter um negócio de verdade do que um chroma key esquisito ou esse chroma key de tela aí, né? Uhum. Mas, pô, eu acho que podia. Esse filme ainda seria grande se ele fosse 70% em IMAX e tivesse. Sabe, tipo, eu Entendi. acho que não mudaria tanto. Mas ele Uhum. forçou a barra pra poder esse negócio, né? A IMAX fez uma câmera só pra ele, com um monte de coisa pra não ter o ruído, pra ele conseguir gravar os diálogos dele, pra ele poder rotular o primeiro filme gravado 100% em IMAX, sabe? Tipo, eu acho É que alguma talvez coisa. não tenha outro, mas ele garantiu o selo aí antes de todo mundo. Na corrida ele ganhou, sabe? Tipo, vão fazer Uhum. de novo? Não sei, mas na corrida eu ganhei, sabe? Tipo, Justo. então é o Nolan, né? E pô, mas eu gosto do filme. Eu acho que em muitos momentos se paga muito, assim. Eu acho que vale muito a experiência. É muito bonito. Só que eu acho que o filme, num todo, assim, ele é muito épico, mas ele não é emocionante, sabe? Tipo, eu acho Uhum. que algumas histórias, assim, são muito legais, né? A gente tem um filme muito bem fragmentado ali, né? Nos desafios ali que o Odisseu enfrenta, né? As suas... Uhum. A, É desafios, né? São desafios de Odisseu mesmo, São, né? Não tem um outro as nome pra isso. situações. Isso, é. Tem, As si- mas as situações que ele tá enfrentando ali. Isso, as situações que ele passa ali, porque o desafio é Hércules, né? É, É. os trabalhos. O Hércules tem os trabalhos. Trabalhos de Então, Hércules. os problemas que o Odisseu encontra pelo caminho ali, e alguns são muito marcantes, outros eu acho que não tem tanta importância, assim, sabe? Tem dois muito bons, porque é isso, né? Nolan com as suas 3 horas tentando contar 10 anos e ainda muito fragmentado, sabe? Então, tipo, eu gosto do que ele faz de fragmentar, de contar quase a mesma história com diferentes perspectivas, né? Vistas de outra forma. Eu gosto do que ele faz, mas eu acho que o filme às vezes perde muito tempo nisso. A gente vê uma guerra 4 vezes, quase a mesma guerra 4 vezes, né? A mesma guerra 4 vezes, quase as mesmas cenas, mudando um pouquinho a perspectiva, sendo que a gente podia explorar outras coisas, a gente podia explorar mais esses 10 anos, podia explorar mais a cabeça do Odisseu, podia ter mais Deus, né? Porque o Deus que ele coloca é na loucura, somente na loucura ali, tipo.
Tipo, vamos taxar de doido esse aqui. Então, Uhum. aí cabe um Deus aqui. O resto não existe. Vamos onde dá, sabe? Tipo, eu não, diferente de você, eu não sei tanto da história, mas eu acho que tinha que ter mais Deus, não tratar Deus com Ah, esse cara. ceticismo, assim, tipo, essa falta de fé, assim, do Nolan, assim, o Nolan cientista, o Nolan de Interstellar, Oppenheimer, esse mesmo Nolan aí falando de Deus, aí você fala, pô, É muito doido, né? Tipo, de você saber. É muito. Eu acho isso muito. Eu não sei por que não se adapta assim, com a influência dos deuses, com os deuses tramando. Tem filmes, até filmes não bons que fazem isso. É o caso, sei lá, Percy Jackson. Em Percy Jackson você tá assistindo e você tem os deuses nos seus conselhos e eles tramando, eles fazendo as coisas. Até filmes mais canastrões, mas que gostam de alguma forma da mitologia, fazem isso. Eu acho que faltam épicos mitológicos que sejam mitologia grega, entendeu? E não o homem, porque eu acho que é isso que é essa Odisseia. A Odisseia é sobre o homem. Só que a vida dos homens, ela é muito menos interessante do que a vida dos homens com a influência dos deuses, entendeu? Esse Odisseu, ele nem acredita. E eu acho que isso é impensável. Isso é impensável ah, para um personagem de mitologia grega, entendeu? Tipo, quando esse Odisseu fala para os comandados dele, para a tripulação dele, isso é um problema do seu Deus, dos seus deuses. Tem uma hora que ele fala isso. Os seus deuses. Vocês têm que escutar os seus deuses. Irmão, como assim os seus deuses? Você não acredita em nada? Você não acredita em nenhum deus? Como um personagem da mitologia tem coragem de não acreditar em um deus? Isso não existe. Eles morriam de medo, entendeu? Eu acho isso muito louco. Mas, novamente, isso não é uma adaptação de mitologia grega. É uma adaptação de mitologia grega. Isso não é uma mitologia. Isso não é uma versão grega da própria mitologia. Isso é uma versão completamente americanizada. É sobre o homem que traça o destino dos outros. Tem essa lógica de, tipo, se Odisseu fez isso, logo a tripulação dele também sofre, mas, tipo, nem sempre é assim. A própria tripulação tem, mas os personagens refletem sobre isso no filme. Tem uma hora que acho que a Athena fala isso pra ele. Será que o fracasso da sua tripulação não tem a ver com o fracasso da sua tripulação e não seu como comandante? Tem é. isso, mas eu acho que E falta. tem um pouco disso de colocar a culpa nos deuses também, né? Porque ele fala, "Ah, se eles fracassaram é porque eu fracassei." Aí ela fala, mas e quem influenciou você, né? Ou quem tá acima Uhum, de você, alguma coisa assim. Ela tenta claro, colocar essa culpa nos deuses, mas ele é muito mas cético, né? E não faltam ele é muito provações pra cético. ele, né? Ele O é muito cara cético. Pô, ele tá enfrenta vendo o, Atena. enfrenta o que enfrenta, né? Ele vê o que vê, sabe? Tipo, esse cara ser cético é. Cara, e tem umas coisas que, por exemplo, como raios ele não coloca Atena como uma coisa magnífica. Pra você ter uma noção, você sabe que os gregos estipularam o tamanho de um semideus? E o tamanho de um semideus teria de ser, tipo, 2 metros e 40 e pouco. Então, tipo, se você for pensar em Hércules, o Hércules não tinha o tamanho de um homem alto. O Hércules tinha um gigantesco tamanho. Ele era grande, Caraca. entendeu? E Porque ninguém se ele é percebia filho que ele de era um um. semideus? Se ele. Lógico que as pessoas percebiam. O Hércules nunca passou despercebido. Entende? Não, mas ele teve que se Existe. provar lá, né? Ele teve que se provar, mas eles sabiam que ele era filho de Zeus. Tá. Entendeu? Tipo, a lógica é: se o Hércules é um ser gigante, como como a deusa Atena pode ser só a Zendeia? Entendeu? Pode ser só a Zendaya vestida de Atena. Tipo, não faz sentido isso, mas isso é o Nolan, isso é a escolha dele, de não representar ela como uma figura mitológica, como uma figura endeusada, entendeu? E eu não acho que se paga, eu não acho que se paga, porque tem uma justificativa no filme, eu não gosto, não Não, acho. Eu acho que o mas eu Nolan. acho, eu acho que justificaria se tivesse mais coisa. Mas tem um pouco isso dos deuses se passarem por mendigos, né? O filme fala sobre isso, sobre pedintes, de Mas ela se não tá se disfarçarem. passando. Ela não tá se passando, mas Ela ela não não tá, tá porque ela só ali. aparece pra ele. Ela só Então, mas aparece ela pra ele. podia estar em aparição ali. Ela teria que ter o tamanho real. Porque Eu, não a- é eu, ela de ela fato, é teria que só ter, o ela X-Espírito teria que ali. ter,
ela teria que ter o tamanho que o Nolan queria que ela tivesse. O Que Nolan é o decidiu que ela tamanho do seria desenho assim. dele. Entendeu? É isso que você tá falando. Você tá me dando uma lógica, entendeu? Você tá me dando uma lógica de que, como existe. Isso é o Nolan. Isso é o Nolan interpretando. É ele que escreveu, é ele que dirigiu. Isso é ele interpretando a mitologia grega. Entendeu? É, ele escolher que Atena seja representada dessa forma é uma escolha. E eu não tô dizendo que ele tá errado, porque ele tá certo. Inclusive, depende da versão que você for ver, um ser humano não pode nem ver um deus assim. Lógico que não, como veria, entendeu? Não tem. Mas eu sinto que é o que você tá dizendo, e o que eu sinto também é o Nolan não que ele não consiga, mas ele não imagina, ele não cria um exercício de imaginação mitológica, No filme ele não de consegue. Pode falar imagético. isso, pode falar isso. Eu não sei se ele não consegue, eu acho que ele consegue, ele não quer, ele não faz, entendeu? Ele não faz, ele não é esse cara. O cinema dele é outro tipo de cinema. E aí, não adianta eu brigar com o filme que eu queria ver, e não o filme que tá lá. O filme que tá lá é legal, é um bom filme. Bom, né? E já que a gente tá falando de Deus aqui, todo o panteão que ele junta pra atuar nos filmes, bons atores, estão Cara, todo mundo muito bem, né? tá tudo bem, acho que é isso. São bons Tem, atores, eu vi gente você falando, tem você tem um monte de ator enorme fazendo papelzinho de 10 minutos, pô, mas você tem, né? Todo cara, mundo quer fazer um filme do Nolan, todo mundo quer aparecer 10 minutos, né? maluco, a escolha da Lupita Nyong'o pra ser Helena foi uma parada tão debatida, e os Tão incel, e polêmica, os né? É, racistas, e os problemáticos, essas pessoas que falam, mas é porque Helena era branca. Irmão, Helena não existiu, né? é. A Helena é um personagem fictício. Tal Então qual ela a pode Branca de ser Neve, né? tal qual a Branca de Neve, tal qual a Pequena Sereia. Então ela pode ser quem o Nolan quiser que ela seja. Mas É, há quem discuta também que tá mais perto do que foi do que a loirinha que é pintada. Então, mas é que essa discussão ela é tão idiota, ela nem faz sentido, entendeu? Mas eu acho que Mas também isso já quebra tudo. o argumento também Pra, de quem tá criticando também, né? porque ela não era grega, né? A galera fala, mas ela era. Helena não é grega. Não. Loucos, entendeu? Tipo, de Senão qualquer forma, não tinha que guerra nenhuma, né? Pega, tá ali mesmo, pega pra você. ela é grega, né? Ela é casada com o rei grego e ela é Não, sequestrada e vai pra. Mas de qualquer forma, Helena não existiu, então não importa como seria Helena. Mas importa que a Lupita Nyong'o tenha, sei lá, 5 minutos de tela. Pra quê, então? Por que não pegar alguém desconhecido, entendeu? Por que não pegar pessoas diferentes? Eu não sei pra que um panteão tão gigante de pessoas que vão mas tá aparecer tão bom. pouco. É legal ela aparecer. Não, Pô, eu acho ótimo a Lupita Nyong'o. Eu acho ótimo, sim. mas eu não sei se precisa, entendeu? Tipo, Mas. dá alguma coisa pra essa mulher fazer, dá alguma coisa pra essa mulher fazer, ela não faz Ela nada. faz, o que ela parece é melhor que muita gente ali. Ela Não, parece cara, bem, ela fala bem. não, você tá colocando uma coisa que é a Não, você seguinte, vai. ela tá ótima nos 3 minutos que ela faz. Então dá 18 minutos, 25 minutos pra ela, por que que, Não, entendeu? mas É aí Helena, não, ainda essa história deram. não é a história de Helena, entendeu? Essa Ainda deram história é a uma história irmã de gêmea pra Odisseu. ela aparecer um pouquinho mais. É uma loucura generalizada. Cara, enfim, eu não tô aqui pra ficar cagando no filme. Panteão, tem que ter. Vai pôr um desconhecido. É o filme do Nolan que é o filme que mais vai ser visto no ano. Você vai pôr um qualquer ali pra fazer 10 minutos? Deixa a mulher fazer Bota, mais coisa, bota só a pô. estrela. Não, eu também concordo que ela poderia fazer mais coisa, mas É isso que eu tô é falando. melhor 5 minutos dela do que sem ela. Então tá Ela não tudo precisava bem. ser Helena, ela podia ser outro personagem que apareça mais. Aliás, Podia. Mas também sem dar nenhum carece tipo de de mulher, né? spoiler. Sem dar nenhum tipo de spoiler, porque a gente já tá com um episódio mais longo do que precisava. Cara, não dá, o Nolan não consegue fazer uma personagem feminina. Ele não consegue escrever, ele não consegue. Ele muda, olha a loucura. A loucura desse cara. Ele muda o que acontece com Helena pra fazer ela sofrer mais. É uma loucura isso, cara. No fim da Ilíada, não tem a Helena, não. Até onde eu me recordo. Você que é uma pessoa que estudou, eu tô falando com você. Me corrija aí, se for o caso. Se tiver me cortar aqui porque eu já tava dando spoiler do filme, eu vou ficar mais Eita, quieto. Guilherme, dá sua nota aí pro filme. Vai, esse a gente vai dar nota. Que nota que você deu pro filme? ainda não. Eu dei 4 estrelas. Eu gosto da experiência Nolan. Ele me conquista, faz brilhar meus olhos em algum momento. Em outros eu fico cansado, falo, ai, cara, tá bom.
Quer contar de novo? Conta de novo essa história aí. Ai, não, vai, fala disso aí. Mas Você que já viu tem- 2 vezes no cinema, né? Vi 2 vezes no cinema. Fui acompanhar as pessoas que vão pouco ao cinema. Isso. Então, Eu sou uma delas, inclusive. exatamente. E, pô, é o momento, né? A experiência cinema, assim, eu acho que é bacana, assim. Não ganhei quase nada na segunda vez. Fui ver de novo, falei, pô, às vezes vou pegar uma coisa ali. É isso, uma vez só é mais que suficiente. 3 horinhas, você vai entender tudo. Não tem você falar, pô, vou ver de novo, ver se eu pego um negocinho. Não tem. Não vai ter, Não não. tem. O Fica Nolan, tranquilo. ele Ele é é, direto, né? ele é direto. Eu dei um 3,5, às vezes eu fico entre 3, entre 3,5, entre 3, entre 3,5. Uns 3,5. É um filme legal, é um bom filme. Mas, tipo, dava pra fazer mais. Dava pra fazer mais. Eu acho um pouquinho. Não tô falando que é ruim, porque eu prefiro que tenham vários filmes assim do que um monte de filme Sim, da Marvel. sim, E sim. eu Por espero que o favor. Nolan, se a vida dele agora for fazer só mitologia grega, Que meu ele vá. filho, faça, Hércules, vai e vai pra faça. tudo. Faça todos, faça Odisseu, Teseu, Perseu, todos, faça todos. O que importa é fazer filme diferente e não Odisseia 2, tá ligado? Sei lá, não Oppenheimer 2, Ele vai, Vingador ele Hulk, vai, ele entendeu? vai de Aquiles agora, aproveitar que o Matt Damon ainda tá Mas inteirinho aí. Não, pra fazer que Matt Aquiles Damon. lá, não. Pegar os 10 anos de Troia agora ele vai contar Aí, a ó, o Brad Pitt prequela. que você tá falando. Não, mas e o Matt Damon tá lá também, né? O Matt Damon não Ah, precisa tá, ser o pra Brad fazer o Pitt. Odisseu, pra fazer o Isso, Odisseu dele. Ah, exatamente. entendi. Pra pegar ainda o Matt Damon no auge. Não precisa ser o Brad Pitt de novo. Não Matt quero, Damon no chega de auge. Brad Pitt. Não, no auge, Entendi. assim, isso é idade e sanidade mental, né? Porque se esperar muito, Justo. se esperar mais 20 anos pra fazer aí não sai, né? Pra Entendi. aproveitar o Odisseu, manter a linha cronológica das coisas. Você já assistiu Odisseia quantas vezes? Você gostou? Você é uma pessoa que é fã de mitologia grega? Diz pra gente aí o que você acha de Odisseia, qual é o seu pensamento, se você gostou muito, se você amou. Eu sei que tem gente amando o filme, tem gente que tá não gostando nada do filme também, né? Eu li algumas críticas bem negativas. Diferente da nossa, que é aqui, né? Você É, achou um bom filme, eu achei o acho um filme bom filme. legal. Então, Por diz aí pra gente mais, o que você achou. por mais jornadas aí não só do Nolan. Não só do que mais pessoas façam mitologias, não? Eu acho que Sim. é sempre gostoso. Muitíssimo obrigado pra Agora, você que escutou até aqui. O Nolan desenvolveu a câmera IMAX agora, Usem que a não faz câmera, barulho, usem agora a tá câmera. liberado. Que tiver dinheiro pra pagar, só pagar. Cinema nunca mais vai ser horizontal, né? A galera já tá filmando em 4x3, né? Daqui a Eu acho que a pouco, galera o filmar 16 assim, por no 9 ao contrário quadradinho, vem aí. a galera tá filmando umas coisas meio quadradinha, é pra caber no Instagram. É pra Mentira. caber Muito na obrigado pra você. geladeira. Aquelas telas de geladeira. Ah, é verdade, é isso. É o futuro, né? Muito obrigado pra você que escutou até aqui. E até a próxima. É isso, até a próxima.